Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos adquiridos pelo ser humano. Cada país tem sua própria cultura, que é influenciada por vários fatores. A cultura brasileira é marcada pela boa disposição e alegria. Isso se reflete também na música. No caso da cultura portuguesa, o fado é o patrimônio musical mais famoso, que reflete uma característica do povo português, o saudosismo. Cultura na língua latina, entre os romanos, tinha o sentido de agricultura, que se referia ao cultivo da terra para a produção, e ainda hoje é conservado desta forma quando é referida à cultura da soja, à cultura do arroz. Cultura popular é algo criado por um determinado povo. Pode ser representada pela literatura, música, arte e dança. Cultura na filosofia é o conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou comportamento natural. Cultura na antropologia é compreendida como a totalidade dos padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Este tipo de cultura tem como objetivo representar o saber experiente de uma comunidade, saber obtido graças à sua organização espacial, na ocupação do seu tempo, na manutenção e defesa de suas formas de relação humana. Cultura organizacional é uma expressão muito comum no contexto empresarial, que significa o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotados por uma determinada organização. A cultura organizacional remete para comportamentos implícitos que contribuem para a produção de sentido. A cultura organizacional contribui para a edificação da identidade organizacional, que pode coincidir com uma imagem positiva, revestindo a empresa de prestígio e reconhecimento. Alguns dos atributos mais valorizados da cultura organizacional de uma empresa são ética, responsabilidade social, competência e compromisso. A essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira como ela faz seus negócios, como trata seus clientes, o grau de autonomia e lealdade expresso por seus funcionários. Cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. A diversidade cultural predominante no Brasil é consequência também da grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país. O indivíduo que participou da formação da cultura brasileira fazia parte de vários grupos que chegaram ao país durante a época colonial. Além dos portugueses, vieram os espanhóis, de 1580 a 1640, durante a União Ibérica. Foi dos portugueses que recebemos a herança cultural fundamental, onde a história da imigração portuguesa no Brasil confunde-se com a nossa própria história. Foram eles os colonizadores, os responsáveis pela formação inicial da população brasileira. Isso decorreu do processo de miscigenação com índios e negros africanos, de 1500 a 1808. A formação da cultura brasileira resultou da integração de elementos da cultura indígena, do português colonizador, do africano, como também dos diversos imigrantes. Cultura indígena. Foram muitas as contribuições dos índios brasileiros para a nossa formação cultural e social. Na formação cultural, os índios contribuíram com o vocabulário, o qual possui inúmeros termos de origem indígena, como Pindorama, Anhanguera, Ibirapitanga, Itamaracá, entre outros. Com o folclore, permaneceram as lendas, como o Curupira, o Saci-Pererê, o Boitatá, a Iara, dentre outros. A influência na culinária se fez presente em certas regiões do país, onde alguns grupos indígenas conseguiram se enraizar. É exemplo a região norte, onde os pratos típicos estão presentes, entre eles o tucupi, o tacacá e a maniçoba. Raízes como a mandioca são usados para preparar a farinha, a tapioca e o beiju. Diversos utensílios de caça e pesca, como a arapuca e o puçá. Por fim, diversos utensílios domésticos foram deixados como herança, entre eles a rede, a cabaça e a gamela. Cultura portuguesa. Portugal foi o país europeu que exerceu mais influência na formação da cultura brasileira. Os portugueses realizaram uma transplantação cultural para a colônia, destacando-se a língua portuguesa, falada em todo o país, e a religião, marcada por festas e procissões. No folclore brasileiro, é evidente o grande número de festas e danças portuguesas que foram incorporadas ao país. Entre elas, a cavalhada, o fandango, as festas juninas e a farra do boi. As lendas do folclore, a cuca e o bicho-papão,
As cantigas de rodas permanecem vivas na cultura brasileira. Cultura africana. O negro africano foi trazido para o Brasil para ser empregado como mão de obra escrava. Conforme seus ritos religiosos, dialetos, usos e costumes, formaram-se três grupos principais, os quais apresentavam diferenças acentuadas: os sudaneses, os bantus e os maleses. Salvador, no nordeste do Brasil, foi a cidade que recebeu o maior número de negros, e onde sobrevivem vários elementos culturais. São exemplos o traje da baiana, composta por turbantes, saias rendadas, braceletes, colares. Na capoeira, os instrumentos de música, como tambor, atabaque, cuíca, berimbau e afoxé. De modo geral, a contribuição cultural dos negros foi grande. Na alimentação, o vatapá, acarajé, a caçá, cocada e o pé de moleque. Nas danças, o quilombo, maracatu, aspectos do bumba meu boi. Nas manifestações religiosas, o candomblé, a macumba e o xangô. Jeitinho brasileiro. O brasileiro é conhecido em várias partes do mundo por dar um jeitinho para tudo. E isso envolve desde sair de uma situação complicada de uma forma surpreendente, até buscar uma maneira de se sobressair perante os demais. De uma forma ou de outra, podemos dizer que é algo integrante da cultura do país. O jeito brasileiro de ser enfrenta as situações com bom humor, afetividade e criatividade, buscando meios de atingir o êxito em diversas situações. A expressão jeitinho brasileiro se refere à abordagem improvisada e muitas vezes informal com a qual o brasileiro resolve situações problemáticas. A primeira prática do jeitinho brasileiro aconteceu em 1946, quando o cidadão estrangeiro solicitou um visto a um consulado brasileiro. Na época, o indivíduo teve seu pedido registrado sob a profissão de agrônomo, quando na verdade ele era médico, como forma de ter seu processo facilitado. Apesar de a origem da prática ter ocorrido em 1946, o registro histórico oficial da expressão deu-se em 1982. Lado negativo do jeitinho brasileiro. No que diz respeito à conotação negativa, o jeitinho brasileiro é associado à corrupção, à falta de educação, à falta de civismo, à lábia e ao mau caratismo. Entende-se como jeitinho brasileiro toda e qualquer tentativa de enganar outras pessoas em benefício próprio. Os próprios brasileiros muitas vezes associam o conceito do jeitinho a uma tentativa de resolver os problemas ou as situações difíceis através de métodos incorretos, no que diz respeito ao cumprimento de regras e até mesmo de leis. Lado positivo do jeitinho brasileiro. Se por um lado o jeitinho brasileiro é motivo de desagrado, por outro ele é considerado uma das maiores qualidades dos cidadãos brasileiros. Famoso por seu jeito alegre e descontraído de ser, o povo brasileiro costuma se comportar com mais informalidade e descontração do que os cidadãos de outras nacionalidades, até mesmo nas mais estressantes situações. No que diz respeito à conotação positiva, o jeitinho brasileiro é associado a uma forma leve, criativa, flexível e otimista de levar a vida e resolver situações, respeitando toda e qualquer norma social. Machado, Minas Gerais. Os primeiros registros históricos relativos a Machado datam de 1750, quando suas terras passaram ao domínio definitivo da capitania de Minas Gerais, depois de muitas lutas com os paulistas. Nesta época, ainda era apenas ponto de parada de tropeiros e boiadeiros, que passavam por aqui. Com a notícia de que as terras eram de excelente qualidade, gente disposta a plantar logo apareceu por aqui. Mas a história de Machado propriamente dita iniciou-se entre 1810 e 1815, quando se instalaram na região o tenente Antônio Moreira de Souza e Joaquim José dos Santos, que organizaram duas fazendas, desenvolvendo agricultura e pecuária, formando um pequeno povoado. Economia. O município se destaca na produção de café, principal produto da economia machadense e grande gerador de emprego e renda. Recentemente, a cidade recebeu o título de capital mundial do café orgânico, devido ao seu pioneirismo nesse tipo de cultura e sua exportação para países da Europa, Estados Unidos e Japão. Religião e cultura. A população é tipicamente católica, possuindo também protestantes, presbiterianos e outras demais religiões. É uma cidade que relativamente preserva sua cultura, principalmente os afrodescendentes. A festa de São Benedito é o principal evento cultural do município, que se destaca no Brasil dentro do âmbito das congadas machadenses, sendo realizada há mais de 105 anos, nas semanas finais do mês de agosto. É considerada a maior manifestação folclórica da região, atrai turistas do Brasil inteiro.
A Casa da Cultura fica em um casarão histórico que sediou no passado o prédio da Santa Casa de Misericórdia. E atualmente abriga a sede da Secretaria de Cultura, do Arquivo Público e do Museu Municipal. O objetivo é envolver escolas, universidades e a comunidade em geral, visando despertar interesse sobre o rico patrimônio material e imaterial da cidade. Além da visitação, o local abriga apresentações musicais, atividades de capacitação, aulas de artesanato e oficinas culturais.